Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri, eu sou nutricionista aqui na Irlanda e hoje a gente vai falar da alimentação do Chris Bumstead. Ele que vai competir daqui um pouco menos de 2 semanas no Mr. Olympia na categoria Classic Physique. Lembrando que é uma categoria que ele precisa bater peso, tá? Ele tem que bater 109 quilos. Então, como falta um pouco menos de 2 semanas, ele está numa dieta um pouco mais restrita, tá? De calorias. Até nos últimos anos ele batia 104 quilos. Então, nessa mesma época, no ano passado, ele estava consumindo um pouco menos de calorias do que está agora. Eu vou falar um pouco da alimentação dele, vou comentando, mas se você quiser assistir o vídeo completo depois, você vai no canal dele e assiste lá, tá certo? Então, bora pro vídeo. Bom, primeiramente aqui ele vai fazer um mingau de aveia. Ele vai colocar 80 gramas de aveia nessa refeição. Ele vai utilizar um scoop de whey protein. Ele vai comer um ovo inteiro e 140 gramas de clara de ovo. Então aqui ele vai fazer o mingauzinho dele lá. Ele coloca glutamina. Aqui acho que é importante a gente comentar sobre a glutamina, né? A glutamina é o aminoácido que a gente produz mais em abundância no nosso corpo. Muitas pessoas acham que tomar a glutamina vai aumentar seu sistema imunológico. Só que para isso acontecer, geralmente a pessoa tem que estar em overtraining, que daí o nosso corpo começa a produzir menos glutamina e isso vai afetar, vai ter uma queda no nosso sistema imune. A pessoa normal então não vai precisar. E se você estiver no overtraining, o que você vai fazer? Você vai treinar menos para sair desse overtraining, não vai suplementar para tentar melhorar seu sistema imune, até porque os seus ganhos vão ser prejudicados. Agora, nesse caso aqui do Chris Bumstead, como ele é um fisiculturista ele precisa chegar numa condição de pele, né, muito, muito fininha, com pouca gordura corporal, é óbvio que alguma hora ele vai acabar entrando em overtraining, ou o déficit calórico dele ele é tão grande que pode ser que o corpo dele sintetize menos glutamina e isso acaba diminuindo o sistema imunológico dele. É muito comum atletas nessa época de finalização da preparação a ter algum tipo de infecção oportunista, né? Então, como gripe, resfriado, algum outro tipo de infecção bacteriana também, né? Até mesmo virose, ou às vezes consome algum alimento contaminado e que geralmente não aconteceria nada. Neste caso, como o sistema imune dele está baixo, acaba tendo uma doença. Então é interessante ele está consumindo glutamina, tá? Qual que é o outro suplemento que ele está utilizando aí? Acho que eu tenho anotado aqui. Não. Como tá sem o áudio... é o psyllium, tá? Isso aí é uma fibra. Isso aí vai ajudar no intestino dele, né? A produzir maior bolo fecal e tal, ele conseguir ir no banheiro. Como ele está numa dieta muito restritiva, às vezes a quantidade de fibra que ele consome não é muito alta e consumir o psyllium vai ajudar a formar o bolo fecal, né? E não ter nenhum problema intestinal. Bom, em relação aos macronutrientes dessa primeira refeição, ele está consumindo 55 gramas de proteína, 10 gramas de lipídio e 58 gramas de carboidrato. Vocês vão ver que ele fraciona as refeições dele em 6 vezes durante o dia. Isso corrobora com o que eu tenho falado sobre o fracionamento de proteína. Então, se você procurar algum vídeo meu de proteína, aí você vai ver que eu falo geralmente, se você quiser ganhar massa muscular, né? Fracionar as refeições entre 5, 6 refeições, mais no mínimo 4 refeições. Então, ele faz 6, a quantidade de proteína que é alta, mas lembrando, ele deve estar na casa aí dos 113 quilos, mais ou menos, né? Então, tem que dividir aí para ver quanto isso dá grama por quilo. As quantidades são altas, né? Óbvio que ele quer ganhar massa muscular, mas também essa quantidade de proteína mais alta é para evitar que ele perca massa muscular nesse processo de emagrecimento, tá? Bom, e vamos para a segunda refeição. O rapaz estava pensando no Ramon, hein? Será que dá para ganhar esse ano? Vamos ver. Bom, essa segunda refeição ele vai consumir bacalhau e arroz branco, tá? Ele vai consumir aqui 200 gramas de bacalhau e 150 gramas de arroz branco cozido, tá? Essa refeição vai dar para ele por volta aí de 44,5 gramas de proteína, quase nada de lipídio, 1 grama, né? Que o bacalhau não tem tanta gordura,
e carboidrato 42,2 gramas. Novamente, a gente consegue ver que tem bastante proteína nessa refeição, tá? É uma refeição bem leve, praticamente aí nada de fibra. Por isso do suplemento também, né? Aquele do psyllium que ele comeu na refeição anterior. Bom, aqui a gente está na terceira refeição, ele vai consumir o turkey, que é peru, e arroz branco cozido novamente. Os legumes que ele coloca ali, eu não estou mencionando porque praticamente não tem caloria ali, é muito pouquinho que ele come, então não compensa falar. Nessa refeição ele vai consumir 180 gramas de peito de peru, né? Ele fala que é peru, mas acho que é o peito, provavelmente, né? Que é a parte mais magra, né? Sem gordura. Ele falou que, se não me engano, era 2% de gordura, que ele não achou o sem gordura lá, então tem um pouquinho de gordura nesse. E o arroz branco cozido, que é 175 gramas, então um pouco mais de arroz do que na refeição anterior. Tem um pouco aí de alface e tal, né? Aí nessa refeição são 57 gramas de proteína, 4 gramas de lipídio e 50 gramas de carboidrato. Então, novamente, a proteína é muito alta, carboidrato não está tão alto para o peso dele, tá? A gente vai ver aí que no final eu vou comentar quantas calorias e quantos de macronutrientes tem no total. Aí a próxima refeição dele é o whey. Aqui ele vai fazer uma coisa interessante, né? Ele vai fazer tipo um sorvete, né? Um smoothie, na verdade. Que ele coloca um pouco de gelo na coqueteleira, vai colocar o whey, um pouco de... eu não sei se coloca água, mas acho que ele vai colocar, e vai bater no liquidificador e depois ele congela. Então, quando bate, o liquidificador vai ficar meio aerado, congela e fica com um aspecto de sorvete. É uma boa maneira aí pra quem quer matar a vontade de comer doce. Olha como é que fica aí, ó. Ficou bonito, hein? Se você utilizar um whey com sabor gostoso, eu acho que quebra o galho. Bom, aqui, pelo que eu olhei lá na tabela nutricional desse whey dele, é 25 gramas de proteína, é um whey isolado, tá? Então, mais 25 gramas de proteína aí. Aqui são 2 doses, são 2 medidores, então são 50 gramas de proteína, tá? Então vamos para a próxima refeição. E finalmente, a última refeição, só uma observação aí que ele tá com esse óculos aí para evitar a luz azul, porque estava dizendo que ajuda aí para ele ficar não atrapalha, né, o sono dele, porque a luz azul acaba que diminui a produção de melatonina, e isso faz ele perder um pouco o sono. Então, como é uma fase que ele já está um pouco mais ansioso e tal, isso ajuda ele a dormir. Essa refeição não tem carboidrato, é basicamente proteína. Ele coloca aqui uma mistura de peito de frango com peru, tá? Então ele falou que é o que tinha ali na geladeira, então ele acabou misturando os dois, dá 180 gramas da mistura dos dois juntos, tá? O somatório, que dá por volta aí de 57 gramas de proteína, dá por volta aí de 4 a 5 gramas de gordura, e não tem carboidrato, tá? Então, basicamente essa a refeição dele. Ele vai falar que o quanto está sendo de macronutrientes, de quilocaloria. Eu fiz aqui no meu programa, tá? Então, como a gente usa tabelas diferentes, tem um erro em cima disso, né? Tanto do meu quanto do dele. Mas no final aqui, ele diz que o dele dá por volta de 290 gramas de proteína, no meu aqui deu 320. De lipídio, acho que o dele tinha dado 18 gramas, o meu deu 24. E de carboidrato, eu acho que deu 190, o meu deu 200. Então aqui deu 2.300 quilocalorias, ele disse que daria o dele por volta de 2.100, 2.200 quilocalorias. É muita comida, né, para uma pessoa normal, é o que uma pessoa normal costuma comer. Só que para o cara que pesa 112, 113 quilos e estava consumindo muito mais calorias antes, agora ele sente bastante essa diferença, né, ele vai sentir mais fraco e tal. Nessa época do ano passado, ele estava consumindo por volta de 1.600 quilocalorias, 1.600, 1.800. Então, essas calorias a mais desse ano, como ele consegue chegar até 109 quilos, ele está comendo mais, está sendo bem melhor para ele, né? Então, ele não precisa apertar desde cedo, né? Então, está bem mais tranquila a preparação. E também não ocorreu aquele indesejado lá, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, que a irmã dele foi presa. Então, esse ano está sendo muito melhor para ele. Bom, basicamente é isso.
Só fazendo um resumo, ele faz 6 refeições por dia, está consumindo aí por volta de cada refeição entre 40 e 55 gramas de proteína, tá? Se você for fazer pelo peso dele, 300 gramas de proteína vai dar um pouco menos de 3 gramas por quilo, sendo que uma pessoa normal, né, que não utiliza esteroide anabolizante nem nada do tipo, o ideal é consumir de 1,6 até 2,2 gramas por quilo de peso, então 3 gramas por quilo de peso para um atleta de alto nível não me parece algo exagerado, tá? Basicamente é isso. Se vocês gostaram aí da análise da dieta do Chris Bumstead, deixa nos comentários aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.